Tá, vocês estão conseguindo ver o quadro agora, né? De acordo com o nosso, de acordo com o nosso conteúdo programático, a gente tem dois temas para ver hoje. E é muito curioso assim, que a ementa de vocês, né, que o projeto do curso de vocês na disciplina de filosofia contempla essas duas coisas juntas, né? Porque eu considero que são duas escolas filosóficas que até hoje, de uma maneira talvez camuflada e pouco divulgada, pelo menos nesses termos, elas têm um certo embate. Eu estou falando, claro, o tema da aula de hoje é o positivismo e Pode falar. marxismo. O marxismo, hoje, ele é algo extremamente falado como uma espécie de base de um certo tipo de pensamento político. De certa maneira, algumas coisas do... Jaqueline, Oi. fica melhor se você desligar o seu áudio, daí você liga quando você quiser fazer uma pergunta. Sim, eu vou. Quando você quiser fazer uma pergunta, você pode ligar. À vontade, a qualquer Tá, momento, ok? deixa eu conectar. Historicamente, eu vou colocar isso daqui como uma breve introdução. Eu vou desligar o seu áudio aqui para você. Pronto. Breve introdução da história desses dois pensamentos no Brasil. O positivismo, isso aqui é apenas para despertar o interesse de vocês, viu? O positivismo, ele começa, na verdade, como uma escola de pensamento, coloque entre aspas, filosófico, na França. No início do século XVIII. Então, era uma escola francesa, digamos, pelo menos de berço francesa, que começou a ganhar força. Na verdade, o nome positivismo ele é primeiro mencionado por um filósofo chamado Saint-Simon, mas ganha força como uma escola filosófica na mão de Auguste Comte, que é, até hoje, considerado um dos pais da sociologia. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do que se trata, não agora, né, o positivismo. Mas o fato é que isso é uma coisa que a gente aprende só um tempo, digamos, por curiosidade, na verdade, não tem muita relevância, né? Mas os militares brasileiros, eles têm muita influência da escola militar francesa. Talvez vocês não soubessem disso, né? Os oficiais da Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, eles falam francês. A organização, o método, as cerimônias e tudo mais, a hierarquia, patente, etc., é muito parecida e derivada da escola francesa. Porque a escola francesa, a França como um todo, já não só se mostrou como uma potência militar, em especial na época
pós-Revolução Francesa, com Napoleão Bonaparte, mas também tinha uma grande influência cultural no mundo. Assim como, se a gente for pensar, os Estados Unidos hoje têm uma dominação cultural no mundo, né? Por exemplo, qual é a segunda língua que todo mundo tem que falar hoje? Inglês. É o inglês. É a segunda língua que, se você quer evoluir profissionalmente, você tem que aprender inglês. Principalmente para vocês assim que vocês querem fazer um mestrado, querem fazer um doutorado depois, talvez passar um tempo fora do país para estudar, vocês precisam falar inglês, não tem outro jeito. Mas nem sempre foi assim. Já teve uma época em que a França era culturalmente dominava o mundo e também dominava economicamente e por uma certa dominação militar também. E os militares brasileiros, eu falo desses, inclusive dos que fundaram a República Brasileira, eles eram muito ligados com o tipo de pensamento francês. Tanto que vocês sabem que a fundação, a queda do Império Brasileiro e a fundação da República Brasileira se deve, historicamente, aos militares, né? Tanto que os primeiros presidentes, né, eles eram militares. E uma frase positivista muito forte ficou em um lugar que a gente conhece e olha com muita frequência. Qual lugar que a gente tem uma frase positivista? Uma marca positivista. A gente tem isso na bandeira do Brasil. A frase ordem e progresso é um lema positivista que ficou marcado na bandeira do Brasil. Ficou marcado na bandeira do Brasil. Então, aqui eu estou aqui apenas falando isso para não deixar dúvidas de quanto que esse pensamento, no caso o pensamento positivista, deixou marcas no Brasil de uma maneira que é quase possível dizer que não deixou marcas parecidas em nenhum outro país do mundo. É muito curioso a gente pensar isso. A academia brasileira, a universidade brasileira, os militares brasileiros, a maneira que a gente faz política, faz direito, tudo é muito influenciado pelo pensamento francês. Em especial, houve uma época, né, que os militares, aqui eu estou repetindo, né, eram influenciados pelo pensamento positivista francês. E a gente vai entender do que se trata esse positivismo. Ao mesmo tempo, por uma questão, inclusive, muito ligada ao pensamento marxista como um todo, o Brasil também foi influenciado por pensamentos marxistas, em especial na figura do Carlos Prestes. Isso vocês devem ter aprendido no ensino médio, né, nas aulas de história. Então, Carlos Prestes, que fundou, claro, a Coluna Prestes, que foi muito influente, inclusive tem um filme hoje em cartaz, de direção do Wagner Moura, que narra um pouco da saga marxista, né? Eles fundaram, dentro do Brasil, uma coisa que hoje, na verdade, essa palavra nunca foi falada tanto no Brasil do que nos últimos anos, fundou uma espécie de pensamento de esquerda no Brasil. Pensamento de esquerda. Essa divisão, isso aqui é apenas uma observação. Essa divisão esquerda-direita, o que necessariamente é esquerda, o que necessariamente é direita, isso e sempre vai ser um negócio extremamente nebuloso. Extremamente nebuloso. Mas o fato é que hoje, no Brasil, se a gente tem que fazer uma espécie de divisão, né, a gente sabe que hoje o que é considerado politicamente, né, um debate de direita é muito conectado ao pensamento, precisamente o pensamento militar, né?
A bandeira do Brasil não está aqui à toa, né? Porque realmente tem uma ligação muito forte dos símbolos, da simbologia, com o que a gente chama de direito. Enquanto que a esquerda, veja, aqui tem que ponderar isso aqui com escutar com certo cuidado, né? Tem um pouco a ver, ou herda pelo menos, uma, uma ideia marxista como um todo. Então, o embate que a gente vê hoje entre esquerda e direita, ele simula de uma maneira muito curiosa, é por isso que eu achei o tema da aula muito curioso, né? Um embate entre esquerda e direita que a gente vê até hoje existir. O positivismo, no caso, personificando, ou pelo menos embasando um pensamento que a gente pode chamar de direita, e realmente as semelhanças são grandes, e a esquerda, hoje é algo muito assim, pulverizado e tem tantas versões do que a gente pode chamar de esquerda nos dias de hoje. O pessoal de direita gosta também de se chamar de conservador. Né? Conservador. Chamam também, de uma maneira muito curiosa, de liberal. Liberal. E o que a gente chama de esquerda gosta de chamar de progressista. Progressista. Ou, para contrapor o liberal, assistencialista. Vocês acompanham o debate político brasileiro, não? Mais ou menos. Veja, não tem nada. Na verdade, eu tento fazer todos os meus cursos, não só no de letras, mas também nos cursos de zootecnia, de direito, né, para mostrar e tento fazer isso de uma maneira assim, quase como uma propaganda da filosofia mesmo, né, mostrar como que muitas coisas que a gente considera assim como dadas, né, como algo que nasceu do nada, tem uma origem, uma base filosófica. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que é importante a gente reconhecer da onde que vem certos tipos de ideias, certos tipos de pensamento, o que, na verdade, foi modificado nesses pensamentos, o que está bom, o que não é bom, o que já foi testado, como foi pensado originalmente e por que não deu certo. Veja, o que a gente chama de marxismo, por exemplo, é uma palavra que tem ganhado conotações que são absurdas. Eu só posso chamar de absurdos. Porque não tem absolutamente nada a ver com o pensamento que a gente pode chamar de marxista, de fato. Sei lá, hoje em dia, se a gente acompanha o noticiário do que é acusado de ser um pensamento marxista, sei lá, Bolsa Família. Bolsa Família já foi chamar de um pensamento marxista, de uma coisa marxista. Já foi chamado. O SUS. SUS é coisa de marxista. Quando, na verdade, faz parte mais de uma política assistencialista que não tem origem e nem é exclusivo de um pensamento marxista. Uma coisa é você achar que o Estado tem participação na formação e na assistência do cidadão. Um liberal não concordaria com isso. Uma pessoa que se diz de esquerda, em algum sentido, ela teria que concordar que o Estado tem uma participação na formação e no bem-estar das pessoas. Isso, por mais de esquerda que a gente possa colocar essa palavra, e nesse sentido, não é a origem, não é a base de uma análise marxista. A gente vai ver isso. E a partir, depois que a gente vê o positivismo claro. Da mesma forma que ideias que hoje são muito batidas, como o certo é o certo e o errado é o errado, existe esse senso comum da coisa, né? Ou então que certas pessoas ou certos institutos eles são donos de uma verdade. Bom, isso tudo já foi adotado de certa maneira
por uma escola como essa positivista. E foi abandonado posteriormente. Então, a maneira como a ementa de vocês colocou essa aula, né, o positivismo e o marxismo, me parece uma ideia muito curiosa, porque realmente espelha um tipo de visão que ainda é presente, embora deturpada, mas ainda presente. Então tá. O positivismo o positivismo como eu disse, é uma escola francesa de pensamento francesa. E apesar da data remontar ao início do século XVIII, entrando no século XIX e XX, o positivismo manteve uma certa regularidade de pensamento até o início do século XX, em especial no Brasil. A gente considera um pensamento filosófico contemporâneo. Vocês devem se lembrar, né, se vocês assistiram, a Jaqueline assistiu recentemente essa aula, né, sobre o pensamento científico. Eu falei para vocês que na era moderna, a modernidade, a gente pode caracterizar o pensamento moderno como quebra do paradigma medieval e renascimento de uma visão antropológica ou antropocêntrica, só para não ficar copiando do ramo do conhecimento antropologia. Antropocêntrica. Esse renascimento da visão antropocêntrica se contrapõe ao que na era medieval? Só para ver se vocês estão ligados nisso. Há uma visão. Qual era a visão que dominava na modernidade? Uma visão teocêntrica, né? Uma visão voltada para o estudo e análise das coisas, das ideias humanas, da ética, da política, em torno da figura divina. A modernidade mudou isso. Mas o aspecto que eu considero mais interessante para a gente hoje, na modernidade, foi o nascimento da ciência como conhecemos hoje. Mais uma vez, não custa lembrar, ciência é um termo latino para conhecimento. E a análise do conhecimento, a busca pelo conhecimento, existia Roma Antiga, existia na Grécia. Na Grécia, na verdade, era conhecido como logos, mas
A prática era a mesma. A diferença da ciência que a gente conhece hoje para a ciência que era praticada na Grécia Antiga, em Roma Antiga, era que a ciência não tinha esse aspecto interventor, não era uma espécie de controle da natureza. Né? A ciência era uma espécie de contemplação. Então, a gente vê que a ciência de hoje em dia, se é uma coisa que você quer chamar de ciência de fato, ela tem que criar tecnologias, ela tem que ser útil, ela tem que modificar a natureza. Não é uma coisa simplesmente de conhecimento por conhecimento. Quando uma pessoa busca conhecimento por conhecimento, em geral é uma coisa mais sem valor que a gente joga para o lado da filosofia, por exemplo. Ou da arte, ou da poesia, coisas do tipo. Mas não é ciência. Então a ciência, como a gente conhece hoje, ela começou a ganhar esses ares de poder, né? Como Francis Bacon fala. Francis Bacon fala, ciência é poder. Ciência em si é poder. Então, começou a ganhar esses ares na modernidade. A maneira como se coloca o positivismo, em geral, é uma escola que se apaixonou por este aspecto aqui do pensamento moderno. Eles reconheciam que o pensamento científico ele era extremamente avançado, extremamente importante para o pensamento humano e para o progresso da humanidade. Progresso. Guardem essa palavra. Por que essa palavra é importante para nós brasileiros? Bom, está na nossa bandeira. Então, o progresso é realmente o marco do positivismo e o marco uma marca do positivismo na República Brasileira. Os positivistas eles levaram super a sério essa questão do quão avançado eles consideravam o pensamento científico. É o que a gente chama que os positivistas faziam. Né? Os positivistas eles advogavam ou faziam a romantização da ciência. O que isso quer dizer? Na verdade, esse processo aqui de romantização, vocês podem entender em termos coloquiais, né? Talvez não seja o caso de vocês, que são mais novas do que eu, mas o que acontece quando a gente romantiza certa coisa? A gente Se frustra depois. Não, tá, depois, né? Depois sim, mas enquanto a gente está romantizando, o que acontece? É igual as pessoas quando elas romantizam que a política é uma coisa ruim. É uma forma, você tem várias formas de romantizar uma coisa, tanto de forma ruim como de forma boa. Quando eu romantizo uma coisa que eu acredito que ela seja boa e no final ela é boa, significa que eu estou encobrindo um lado ruim daquilo. E não mostrando, porque eu estou romantizando. Isso faz muito sentido. Entendeu? Muita gente romantiza a fome, entendeu? Romantiza essas coisas, porque eles querem meio que calar e apagar o que realmente está acontecendo. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante. Quando as pessoas romantizam uma certa coisa, elas só veem o lado bom daquilo. Não é? Se você, por exemplo, eu vou falar aqui, geralmente quando a gente fala em romance, né, a gente está pensando em romance, um caso amoroso. Né? Quando a gente se apaixona, em geral a gente faz o que a Andressa falou. A gente, esquece dos defeitos das pessoas, a gente só vê a parte boa, a gente observa isso às vezes com um amigo ou com uma amiga, né? A pessoa tá com uma pessoa que, você sabe que ela não vale tudo aquilo, mas, enfim, a
pessoa está apaixonada, não vai te escutar. Né? Ela está romantizando, só vê a coisa boa, aquela pessoa é o máximo, tudo que ela faz é interessante, os defeitos dela, deixa para lá, não tem problema nenhum. O que os positivistas faziam com o pensamento científico era algo parecido. A ciência, de certa maneira, a gente tem três características básicas do pensamento positivista em relação à ciência. Veja, falou de positivista nesse sentido da escola francesa para vocês, vocês têm que imediatamente pensar em ciência. É ciência que tem que vir à mente, porque é o centro do pensamento positivista. Para os positivistas, aqui agora eu vou descrever o que era esse processo de romantização da ciência que os positivistas faziam. Né? Consideravam o tamanho da letra tá bom? Sim. Tá. A ciência, o único método. Não, não vou utilizar a palavra método, porque o método tem uma conotação específica. A única forma de adquirir conhecimento. Conhecimento. Única forma de adquirir conhecimento. Mais ou menos é o que acontece quando a gente romantiza uma pessoa ou romantiza determinada. Pode ser também um objeto, um carro. A única coisa que presta, a única coisa que é bonita, a única coisa que é interessante é aquele objeto, é aquela pessoa. Da mesma forma, os positivistas faziam com a ciência. Era a única forma de adquirir o conhecimento. Isso aqui, pessoal, tem um nome na filosofia da ciência atual, a gente costuma chamar isso aqui de realismo. Realismo, eu vou até colocar uma observação aqui. Chamado realismo científico radical. Radical. Veja, se a ciência é a única forma de adquirir conhecimento, o que você pode dizer, por exemplo, o que um positivista diria, na verdade, do conhecimento religioso, do conhecimento adquirido pela fé? Eu diria que é baboseira, não é conhecimento de fato. Na verdade, é uma enganação, é uma espécie de ilusão. Por quê? Porque não é algo que está submetido ao método científico ou a uma forma de adquirir conhecimento que a gente chama de científico. Segunda característica positivista importante é que o método científico você está escutando? Sim.
Eu acho que eu dei uma travada aqui, eu caí rapidamente. Vocês estão me escutando certinho? Sim, a gente tá. Eu acho que eu escutei até a Sim. sirene que tava passando na casa do senhor. Ah, sempre. Passou uma ambulância aqui. O método científico é puramente descritivo. Sobre isso aqui é interessante a gente parar um pouco para analisar. O que quer dizer um método puramente descritivo? Veja, a ciência, a maneira como os positivistas acreditavam que a ciência deveria proceder, eu estou aprendendo a mexer nisso aqui ainda. Isso. A maneira como eles acreditavam que a ciência deveria proceder é da seguinte maneira: o cientista o trabalho do cientista é observar a realidade. Então, o que o cientista faz? Ele observa a realidade, faz anotações, e a partir dessas anotações, ele tira conclusões. Basicamente é isso. Esse é um método científico na visão, deixa eu colocar aqui, positivista. É óbvio que essa avaliação positivista, ela tinha certas características, né? Mas se você para observar assim essa visão positivista, você claramente consegue retirar que, bom, tem alguma coisa errada com esse método positivista aqui, porque ele não parece muito diferente da maneira como as pessoas, em geral, tiram conclusões na vida, né? Como que a gente faz para saber se tem... se a nossa mãe, ou o marido, ou o namorado tem o costume de comprar mamão na feira? Você observa isso semana a semana e depois estabelece a conclusão que minha mãe, meu pai, ou meu marido, meu namorado, tem o costume de comprar mamão na feira. Bom, você observa as coisas, vê a realidade, vê a realidade e tira conclusões gerais, né? Gerais. Essa é a utilidade da ciência. Existe até um exemplo, na verdade, que marca o problema com esse método científico positivista, que é o experimento ou a figura do Lombroso. Alguém já ouviu esse nome aqui? Talvez eu tenha mencionado para vocês. Veja, o Lombroso, ele era um cientista positivista italiano que ele queria definir qual era o perfil dos criminosos. Ele queria saber, será que os criminosos bom, as pessoas que roubam, que matam, que furtam, eles têm uma determinada característica? O que ele fez para fazer isso? Ele ia nas prisões da Itália, pegava os detentos e fazia medições. Ele pegava a estrutura que é a distância entre os olhos, depois ele pegava que media o tamanho do nariz, aí ele media a circunferência da cabeça, né, o diâmetro aqui da cabeça.
o tamanho do crânio aqui, da altura do crânio, o tamanho do queixo. Também estudou também o esqueleto, né, o crânio mesmo, não só dos vivos, né, mas a caveira dos detentos. E a partir dessa observação, ele estabeleceu, a partir dessa observação, que certas pessoas que tinham determinado tamanho no nariz, determinado tamanho da cabeça, determinada, digamos, profundidade numa parte do crânio, elas tinham a tendência de serem criminosos. Veja, ele foi na cadeia, observou aquelas pessoas e tirou a conclusão que pessoas com tal e tal formato da cabeça, de tal e tal etnia, existia isso também, elas tinham certa tendência, cientificamente falando, para a ciência positivista, de cometer crimes. Pensem aqui, deem uma mini pensada e vejam qual é o problema com isso aqui. Qual o problema com esse experimento do Lombroso? Lembrem-se, essa pessoa aqui, ele é um detento. Detento. O que está errado com esse experimento? Veja, ele só está observando, ele não está observando os criminosos, ele está observando simplesmente os criminosos que foram presos. Os criminosos que foram presos. Claramente tem um problema aqui com o problema precisamente do universo que ele está observando para retirar as conclusões dele. Veja, o que ele poderia afirmar sobre as pessoas que estavam presas não é que pessoas com determinado tipo de crânio, ou cor da pele, ou etnia, têm tendências criminosas, mas sim que são pessoas que estão presas. Isso aqui é considerado o Lombroso, ele é sempre utilizado, né, como um exemplo dos graves erros que o método positivista poderia e ainda hoje é um pouco utilizado, né? Eles tendem a fazer. Veja, pensem um pouco nos dias de hoje. Para quem conhece um pouquinho a população carcerária do Brasil, se fizesse da maneira como o Lombroso faz, de observar quem está preso para definir quem tem potencial criminoso, ia dizer que os criminosos são apenas pessoas de pele negra ou parda, dos 20 aos 35 anos, analfabetas ou com baixíssima escolaridade, geralmente vindo de uma região com problemas sociais. Era isso que ele ia falar. Veja, isso quer dizer que só pessoas desse tipo que são criminosos? Claramente não, porque essas são as pessoas que são presas hoje em dia. Né? Então, você vai duvidar que não existem velhotes que são um pouco grisalhos, que tiveram muita escolaridade, que, bom, andam de terno e gravata e são branquinhos e eles não são criminosos também? Tem muitos. É só ligar a TV que você vai ver vários deles, né? Mas eles não vão presos. Logo, eles não seriam o quê? Observados pelo Lombroso. E logo, eles estariam fora do que ele chama de cientificamente de
perfil criminológico, né? O Lombroso, apesar de ser muito criticado, ele é considerado um dos pais da criminologia. Uma ciência que evoluiu muito, né? Hoje em dia já abandonou essas premissas do Lombroso, mas é muito, digamos, ele é considerado o pai porque ele foi um dos primeiros a tentar fazer esse estudo, né? Hoje em dia a gente tem estudos que são mais inteligentes e mais avançados do que esse do Lombroso. Por que eu estou falando disso? Apenas para destacar qual é exatamente o método da pesquisa positivista cientista, né? O que o positivismo considera ciência. De uma maneira mais avançada, né, isso daqui é mais ou menos uma crítica social das consequências do experimento positivista. Né? Popper foi um filósofo da ciência que questionou a validade direta, a validade lógica, questionou a validade lógica do método positivista. O professor está cortando, não sei se é a minha internet ou do senhor. Alana, Jaqueline, está cortando? Tá Professora, cortando pra mim. a internet aqui às vezes fica meio instável, dá uma cortadinha, mas dá para entender, sim. Não, mas eu acho que... Não, pode ser a minha, sim. Se cortou para você... Não foi a sua internet, não. Cortou aqui pra mim também. Ele falando. Tá, Jaqueline, está cortando para você? Não. A internet aqui Tá bom. Vocês vão me falando, viu? Tem que falar para mim um pouquinho. Um dos aspectos, assim, o terceiro e último aspecto importantíssimo para caracterizar o positivismo em relação à ciência, e esse, na verdade, é uma das concepções talvez mais graves do realismo científico positivista, é o fato de que todos os outros ramos do conhecimento, colocar entre aspas aqui, porque os positivistas não consideravam conhecimento, devem se submeter ao método científico. Do que a gente está falando aqui? Em especial, exemplo, religião, filosofia. Para os positivistas, já depois que inventaram o método científico, não fazia mais sentido você falar em filosofia. Não fazia mais sentido você falar em religião da maneira como, sei lá, a religião cristã falava de religião. Não fazia mais sentido. Por quê? Porque os dois aqui, isso daqui é apenas uma curiosidade, mas é do jargão positivista. Isso daqui eram tradicionalmente metafísico. Metafísica, pessoal, é uma área da filosofia que precisamente tenta estudar ou pensar as coisas que não podem ser experimentadas. Geralmente, quando a gente está falando de um debate metafísico, a gente está pensando em algo meio que, para colocar em termos pejorativos que algumas pessoas usam, está falando em sexo dos anjos. Né? A gente está falando em coisas que não podem ser testadas pelo método científico propriamente. Pensem, por exemplo, só para pegar a ideia da religião,
nas explicações religiosas para certos acontecimentos na história ou na natureza, que a gente denomina, em geral, de milagres. Como que a gente caracteriza um milagre? Qual a definição de milagre? Vocês têm algum? Sim? Milagre, em geral, pessoal, é dado como uma coisa que a ciência não explica. Então, a gente vê uma pessoa, só para citar aqui um exemplo muito claro disso, né? No noticiário a gente vê isso, né? Histórias. Pessoas que já estão com câncer terminal, o médico dá, sei lá, 1 mês de vida para aquela pessoa. Tecnicamente, o médico é o dono da ciência, né? Quando a gente está doente, é ele que diz cientificamente do que se trata. E a pessoa faz um outro tratamento, ou vai numa romaria, alguma coisa, e depois vai no médico e está curado. A gente chama isso do quê? Chama de milagre. Precisamente porque são coisas que a ciência não explica. Então, é contra as evidências que a gente poderia chamar de científico, observação, essas conclusões gerais da coisa. A religião, o pensamento religioso, ele está cheio dessas coisas. Do mesmo jeito que está o pensamento filosófico. O pensamento sobre filosófico ele é cheio de coisas, assim como a religião é. Os positivistas não aceitavam esse tipo de coisa. Falaram, olha, depois que inventaram a ciência, com os desenvolvimentos da ciência, adotar uma religião ou pensar em termos filosóficos para os positivistas era simplesmente algo muito atrasado, era coisa primitiva, era um estágio precisamente primitivo da evolução humana. Da evolução humana. Porque, que nem eu falei para vocês, só para marcar isso daqui, pessoal, os positivistas, eles estão muito conectados com a ideia de progresso. Progresso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a história, ela tem uma direção e o ser humano tem que seguir essa direção para evoluir tecnicamente. Então, os positivistas, Auguste Comte, precisamente, ele descreve que o ser humano ele tem essa fase que considera metafísica, que é a mais primitiva possível, né? Metafísica. Aqui, nessa fase da história, o homem acredita em Deus, por exemplo. Em Deus. Enquanto o estágio mais evoluído, que é o estágio que eles acreditavam que eles estavam vivendo, Auguste Comte, que é a era da ciência, ou a era positiva. Nessa era aqui, nesse estágio da evolução humana, do progresso humano, o homem não tinha necessidade mais de acreditar em Deus, né? Deus era considerado, para os positivistas, uma maneira que o homem tinha de lidar com a própria ignorância. Isso faz até um certo sentido, mas a maneira como os positivistas colocaram era simplesmente muito arrogante, né? O progresso científico, mesmo assim, é algo que a gente carrega como um preconceito. Eu gosto de colocar essa palavra mesmo como um preconceito até hoje. Junto da ciência. Ciência e progresso. A gente não consegue desvincular essas duas palavras aqui. E isso, claro, já trouxe consequências para a humanidade que são tremendas. Vocês conseguem me citar uma, sim? Uma ideia que, digamos, uma consequência dessa ideia automática de que a ciência e progresso são sinônimos? Vacinas? Não, sim, nesse caso específico, me parece que ainda é verdade, né? Alguns desenvolvimentos científicos
Todavia, não parecem ter trazido tanto progresso quanto a gente achava que ia trazer, né? Por exemplo, queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Digamos assim, tem uma certa utilidade, claro, mas não necessariamente significa progresso. Por quê? Porque existe um custo ambiental disso. Existe um custo ambiental disso. No curso de zootecnia, o que eu tenho tentado destacar é como que essa união entre ciência e progresso permitiu que a ciência fosse isenta de qualquer análise ética. Então, se você era um cientista, você praticamente permitia que você fizesse qualquer coisa. Por que permitia que você fizesse qualquer coisa? Porque você estava atuando em nome do progresso, em nome do progresso da humanidade, né? Isso, claro, culminou em coisas como experimentos nos campos de concentração nazistas. Por quê? Bom, aqueles cientistas, eles estavam ali fazendo experimentos, né? Sei lá, quebrando o braço dos judeus no mesmo lugar repetidas vezes para ver até quando aquele braço para de se recuperar. Ou então testando o corpo humano para ver até que temperatura, quanto tempo em temperatura abaixo de zero, aquela pessoa fica sem morrer. Quantos dias uma pessoa consegue ficar sem comer? Quantos dias sem beber água? Isso tudo eram testes que eram conduzidos nos programas científicos da Alemanha nazista. Não existia uma avaliação sobre a ética da pesquisa científica. Por quê? Porque o progresso humano estava acima de tudo. Hoje em dia, a gente tem ainda um pouco isso, mas acontece de maneira mais sutil. Você quer um exemplo? Vocês querem um exemplo disso? Rede social. A gente utiliza a rede social, crianças utilizam rede social, e a gente nunca parou, nesses 10 anos que as redes sociais estão aí dominando o nosso dia a dia, né? A gente nunca parou para se perguntar quais são os efeitos disso. Eu não sei se vocês concordam comigo, ninguém é obrigado a concordar, né? Mas a gente nunca parou para perguntar, peraí, será que uma criança de 10 anos ela tem que colocar foto dela na internet? Será que ela tem que estar buscando a aprovação de estranhos? Será que é disso que se trata? Será que ela deveria estar mesmo tanto tempo se comunicando ali através de uma tela de celular? Será que nós mesmos, como adultos, nós deveríamos estar tão vinculados a uma rede social, tão dependentes disso? Tão dependentes disso. Tem pessoas que você não tem rede social, não fala mais com parente. Às vezes não fala nem com as pessoas que estão dentro da mesma casa. Então, eu considero que essa dominação das redes sociais, né, eu estou citando isso aqui como exemplo, vou até escrever aqui. Rede social. Ela tem, sim, uma espécie de preconceito positivista que alia como se fossem sinônimos descobertas científicas, progresso científico e progresso humano e progresso da humanidade. Ciência, hoje em dia, pelo menos existe uma parte das pessoas tem essa consciência de que, seja lá o que a ciência faz, ela deve sim passar por um processo de avaliação, uma avaliação moral, uma avaliação de pertinência, uma avaliação para a saúde das pessoas. A Alana citou vacina, né? Vacina é um ótimo exemplo disso. Veja, a vacina, ela... Por que a vacina hoje é uma coisa que você pode confiar, de certa maneira? Porque elas não são feitas de qualquer jeito, né? Eu acho que a vacina do Covid, em especial, foi uma vacina que foi vigiada de perto. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Porque, bom, nem tudo que a ciência faz é realmente ouro.
Algumas coisas elas têm que ser avaliadas, a gente tem que avaliar o custo-benefício, tem que avaliar se vale a pena. Vocês já devem ter escutado, por exemplo, só para falar desse caso de remédios, do caso da talidomida, né? Vocês já ouviram falar? Eu acho que não. Até Talidomida? Isso, até 1960, por aí, era muito comum que os médicos, né, muito animados com o progresso da indústria farmacêutica, combatesse qualquer sintoma que as pessoas tinham. Então, se você sentisse um pouco de dor de cabeça, bom, tem aqui um remédio para você, né? Se você sentisse um pouco de dor no dente, bom, cocaína. Cocaína já foi considerada um remédio, né? Inclusive para crianças e tudo mais, né? E tinha um remédio específico, e esse remédio era o chamado talidomida, que era dado para grávidas quando as grávidas sentiam enjoo. Grávidas tomavam muito remédio, muito remédio. A grande questão é que esse remédio específico ele não tinha estudos em grávidas. E esses bebês que nasceram de mães que trataram enjoo com talidomida, eles nasceram com problemas na formação dos membros e tudo mais. Né? São casos assim, era uma empresa alemã e causou assim muitos bebês. Tem até hoje, eu acho que tem muitos vivos que são chamados bebês de talidomida, né? Porque eles nasceram sem os membros, né? A partir desse momento, só para colocar, né? Que a gente passou a ter um cuidado maior com o tipo de remédio que a gente coloca no mercado e passa para as pessoas. Né? Nem tudo realmente que a ciência faz é ouro. A gente precisa, sim, vigiar de perto e estudar, fazer um custo, ver o custo-benefício da coisa. Da vacina especificamente, eu não tenho dúvidas, dada a mortalidade da vacina e dada a maneira como foi feita a vacina, que ela tem um custo-benefício razoável, né? Custo-benefício razoável. Enfim, o positivismo, né? Eu coloquei aqui essa marca da vinculação de ciência e progresso, é uma das mais importantes, talvez, consequências atuais que a gente tem ligado ao positivismo. Apenas uma observação aqui, esse positivismo que a gente conhece, o positivismo de origem francesa, ele sofreu algumas reformulações, em especial ali na região da Áustria, né, no que a gente chama de Círculo de Viena, surgiu um movimento que a gente chama de neopositivismo, ou de empirismo lógico. Empirismo lógico. Esse movimento aqui, ele tem uma certa ligação com esse movimento positivista básico, né? Mas a sua principal característica em relação à filosofia é que eles achavam que a filosofia tinha que ser análise da linguagem. Linguagem. Em especial, essa é a grande diferença. A filosofia, então, não deveria se resumir a um método científico, mas deveria ficar apenas na análise da linguagem e lógica. Enfim, o positivismo ele foi um movimento que hoje, pelo menos, a gente pode considerar praticamente superado. É um movimento que tem assim poucas influências na maneira como a gente pensa, exceto nessa parte que eu poderia chamar, né, mais
basilar, né? Esse realismo científico, né? Pelo menos dessa maneira como os positivistas fazem, não vingou, pelo menos. Isso não aconteceu, né? A religião ainda é uma prática humana e ninguém é considerado menos evoluído por causa disso. E a filosofia, bom, a filosofia continua sendo a filosofia, né? As pessoas não valorizam muito, mas a filosofia ainda é a filosofia. Não foi resumida à ciência. Não foi resumida à ciência. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não. Tá. Veja, o marxismo. Alguma de vocês tem alguma coisa contra o tema marxismo? Alguma ideia, pelo menos, do que é o marxismo? Do que se trata? Sim, quando alguém fala marxismo para vocês, o que vem à mente? Algo contra a burguesia? Não sei. Isso daí já está certo. É uma boa pista que a gente pode colocar. Alguém mais? Andressa, Jaqueline, o que vem à cabeça? Pode, não precisa estar certo. Pode falar. Eu só lembro do professor uma vez me explicando o que era marxismo e o que era fordismo. E eu até hoje não... Tá, tem relação também. Tem relação também. Pessoal, olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o marxismo, ele parte das análises ou das ideias, vou colocar ideias do filósofo e economista alemão Karl Marx. Vocês vão ver aqui comigo que essa análise do Karl Marx não tem muito a ver com essa maluquice completa que a gente escuta por aí. Veja, na verdade, muitas das maluquices que a gente escuta e algumas pessoas que falam essas maluquices mais concordam com Karl Marx do que eles acham. Eles não concordam muitas vezes com as ideias daquelas outras pessoas que gostam do Karl Marx. Mas as ideias do Karl Marx, muitas delas, até hoje permanecem como uma análise, uma verdade sobre o mercado, sobre a maneira como a nossa sociedade interage em relação ao que ele chama, né, de produção econômica ou economia como um todo. Né? Primeira coisa que a gente tem que entender para entender o marxismo é que o marxismo deriva de uma ideia filosófica que a gente chama de materialismo histórico. Veja, o materialismo histórico ele parte de um princípio que todas vou colocar todos os movimentos, todos os movimentos sociais são determinados essencialmente por
fatores econômicos. Econômicos. O que quer dizer fatores econômicos aqui? Por questão de produção. Uma questão de produção. Veja, por que, Andressa, o seu professor falou de marxismo junto do fordismo? Porque o fordismo, de certa maneira, inaugurou o que a gente chama de fordismo, é uma representação de um tipo de produção. De um tipo de produção. É o único tipo de produção que já existiu? Absolutamente que não. Né? Esse tipo de fordismo, ele representa um tipo de produção dependente da noção de mercadoria e de fábrica. Mas existem outros tipos de produção. Por exemplo, isso é um exemplo que Marx usa, a produção feudal. Veja, no feudalismo existem outro tipo de produção em jogo, muito diferente do que seria o fordismo, por exemplo. Aqui no tipo de produção, no fordismo, é basicamente a mercadoria, né? Produtos industrializados, manufaturas. Né? Enquanto no feudal, o principal tipo de produção é agrícola. Isso claramente muda a dinâmica das coisas. Né? Eu já vou chegar nessa parte específica. Né? O que eu quero que vocês entendam aqui, derivado do materialismo histórico, é que Marx ele é muito fiel ao tipo de análise que ele faz. Então, hoje em dia, né, a gente tende a contrariar Marx pensando que, por exemplo, o nosso voto vai mudar alguma coisa na maneira como a gente vive. A gente acha que fazendo política a gente vai mudar alguma coisa. Para Marx isso era maluquice. Nada essencialmente vai mudar, porque para a gente mudar alguma coisa na sociedade, a gente precisa modificar de alguma maneira a economia. O que está acontecendo economicamente. Essa é a ideia dele. O fator mais importante para qualquer movimento histórico, para Marx, é o movimento econômico. Então, a base de tudo é uma análise econômica. Não tem o que fazer. Isso aqui é muito diferente, por exemplo, do que outros analistas sociólogos, né, como Weber gostaria de ter pensado. Né? Tem um livro do Weber, a gente chama assim, Pensamento Capitalista e Ética Protestante, né? Tem várias traduções desse livro, né? Mas ele fala que, na verdade, era o pensamento religioso dominante que reforçava o capitalismo.
não, peraí, que determinava. O capitalismo. Isso aqui para Marx não poderia estar mais errado. Veja, se é o aspecto econômico que está na base de tudo, para Marx, desculpa, uma consequência disso aqui, para Marx, exemplo, a economia determina, inclusive, a religião dominante. A gente sabe, por exemplo, que no feudalismo, qual era a religião que era dominante? Religião católica. Religião católica. A partir do momento que a burguesia tomou conta do poder, o protestantismo começou a tomar conta do poder. Né? Para Marx, só um segundo. Para Marx, deixa eu mudar aqui. Relações de produção determinam todo o resto. No caso, o que Marx chamam de sobreestrutura dominante. O que é essa sobreestrutura? Como eu já falei, religião. Outra, moral. Outra, direito. Tudo isso é determinado pelo que Marx chama de relação de produção. Você pode dizer aqui, tranquilamente, que relação de produção, né, o que está sendo chamado aqui de relação de produção é precisamente a espinha dorsal da análise marxista. É a parte mais importante, sem dúvidas. Né? Relação de produção, grossíssimo modo, viu, pessoal? Marx tem um livro de 1.500 páginas para falar disso. Relação de produção é a maneira como os humanos se organizam para produzir em uma época. As relações de produção, elas, como eu falei, elas não são constantes. Né? Em algum momento a gente tem a dominação de um tipo de produção como a feudal, agrícola, e outra época a gente tem a dominação de um tipo mercantil, manufatureiro, caracterizado pela burguesia, e depois outro necessariamente fabril, ou, como Marx gosta de denominar, capitalista, de fato. Né? As relações de produção, elas são analisadas por Marx sobre 3 aspectos, dependente, na verdade, desses 3 aspectos. O primeiro deles são os meios. Quando você fala com o marxista, ele sempre fala que o capitalista, no caso,
ele é o detentor dos meios de produção. Então, quando a gente fala de meios de produção, a gente está falando, no caso da produção agrícola, da terra, o dono da terra, o dono, dono da máquina, o dono da fábrica, e etc. São, digamos, os meios físicos necessários para um tipo específico de produção. É isso que é caracterizado como se fossem os meios. Existe também a parte do que a gente chama hoje, né, de know-how, ou o conhecimento da produção, o conhecimento utilizado, a técnica. E tem o aspecto que Marx gosta mais de ressaltar, que deveria ser considerado mais importante, que é a força de trabalho. Veja, não importa qual período da história e qual momento que você está analisando. Essas três coisas aqui, embora sob diferentes, digamos, ênfases diferentes, né? Esses três aspectos eles sempre estarão no que Marx chama de relações de produção. Né? Uma época, claro, a terra é a dominante, o feudal, né? A técnica de produção, know-how, essas são as técnicas de plantio. Né? E a força de trabalho que está envolvida, no caso do feudalismo, é a força de trabalho do campesino, né? Aquele que se submete ao modo de produção do nobre, né, da nobreza. Era a nobreza que era os detentores do meio de produção na relação de produção feudal. É claro, a gente está pegando aqui o feudalismo, né? Aqui eu vou colocar aqui exemplo campesino. É claro que o feudalismo sozinho, né, ele não dominaria, ou pelo menos não conseguiria se firmar como uma classe dominante. A nobreza não conseguiria se firmar como uma classe dominante se ela não tivesse o apoio da Igreja Católica, no caso, ou então em uma espécie de moral no caso cristã, e o apoio do direito da época, que era também um direito claramente voltado para sustentar aquela relação de produção feudal. Né? Quando uma classe é a classe dominante, no caso, né, como era a nobreza, ela é denominada por Marx a força conservadora. Ou seja, é a que está no poder. Detentoras do meio de produção. Ocorre que a evolução da técnica faz com que novas classes surjam. Só para citar um exemplo, continuar naquele exemplo que eu estava citando, os nobres, né, a nobreza, já foi
a classe dominante. Dominante uma época. Mas o surgimento era dominante numa relação de produção feudal. Correto, pessoal? A técnica de produção, porém, fez surgir, ao mesmo tempo em que a nobreza estava em voga, a burguesia. A burguesia, no caso, ela estava por trás, né, do método, uma relação de produção. Mercantil. Veja, o que acontece quando duas pessoas estão brigando por dinheiro? Na opinião de vocês. Essa aqui está em ascensão. E essa aqui, supostamente, está em declínio. Porque ela está encampando uma relação de produção mais primitiva. O que acontece quando duas pessoas estão brigando por dinheiro? Eu já dei a resposta, né? Elas estão aqui, segundo Marx, isso necessariamente, quando surge um novo meio, uma nova relação de produção e uma nova classe que encampa esse novo meio de produção, o que acontece é uma luta de classe. Por que uma luta de classe? Bom, porque as duas classes querem permanecer como dominantes. Elas querem permanecer como dominantes. A tendência, porém, segundo Marx, ele é meio parecido, pelo menos, com os positivistas nessa parte, porque ele acredita que a história ela tem uma certa direção, né? A burguesia ela tinha uma forte tendência de vencer a nobreza. Por quê? Porque o método de produção que ela encampa é considerada mais evoluída, no caso. Essa contradição, segundo Marx, entre a classe conservadora e a classe em ascensão, a tendência é a classe em ascensão vencer. A luta de classe. Marx tem uma frase, essa frase está bem no começo do Manifesto Comunista, e ele fala explicitamente que a história de todas as sociedades que existiram até hoje na face da Terra, é a história da luta de classe, de alguma maneira. Então, a burguesia já lutou com a nobreza, a aristocracia de uma época, e nos dias de hoje, que eu digo a época do Marx, né, o que ele observava é que existia uma nova classe em ascensão. A burguesia, com algumas modificações, viu, pessoal? A burguesia, ou capitalista, né? O capitalismo, tinha vencido como a classe era a classe em ascensão e agora se estabelecia como a classe dominante, conservadora, e crescia no pátio das fábricas uma outra classe. Qual era essa classe? A classe trabalhadora? Exatamente. Trabalhadora. Ou, como Marx gostava mais de colocar, proletária.
Veja, é muito importante que vocês entendam por que, na opinião de Marx, isso aqui caracterizava uma classe e uma classe em ascensão. Veja, para Marx, o mundo capitalista se divide em dois tipos, de pessoa. Tem o capitalista, esse aqui, que é o dono dos meios de produção. Esse aqui tem várias maneiras dele fazer dinheiro. O detentor dos meios de produção, pensem numa terra, para ficar mais fácil. Um pedaço de terra. Ele pode plantar, ele mesmo, e produzir ali. Não vai pagar para ninguém, ninguém vai pagar o salário dele, ele vai plantar, vai tirar, vai vender e vai ficar com aquele dinheiro. Ele pode arrendar aquela terra e ganhar dinheiro também. Ele pode contratar umas pessoas para trabalharem para ele, produzir, ele vende, paga uma coisa para aqueles trabalhadores e daí ele vive, né, com dinheiro daquilo. Agora, para a pessoa que só sabe trabalhar na terra e não tem a terra, não é dona de uma terra, o que ela tem que fazer? Ela precisa comer, precisa de dinheiro. Trabalhar para a burguesia? Exatamente. É o que Marx chama, o trabalhador precisa, para sobreviver, vender a única coisa que lhe sobra quando ele não tem um meio de produção. Vender a sua força de trabalho. Veja, o processo capitalista, para Marx, né, e na verdade essa é uma análise adotada por muitos outros filósofos, né, não é uma sociedade justa, especificamente, muito menos não é meritocrática. Por quê? Porque no momento em que o trabalhador é colocado no que a gente chama de mercado de trabalho, ele já está imediatamente em desvantagem. Por quê? Porque ele não é dono dos meios de produção, ele é obrigado a vender o seu trabalho. Quando você é obrigado a fazer alguma coisa para outra pessoa, você já está em desvantagem. Não é? Como que o trabalhador vai negociar alguma coisa se ele precisa daquele trabalho para comer, para sobreviver, para sustentar os próprios filhos e tudo mais? A única coisa que é possível nesse plano desequilibrado que é o mercado de trabalho para Marx, a única coisa que sobra é que o trabalhador obrigado a vender sua força de trabalho só para reforçar, por que o trabalhador é obrigado a vender sua força de trabalho? Porque ele não é dono de. Não tem. Ah, esqueci agora. Não tem recurso. Exato, porque ele não é dono dos meios de produção. É exatamente isso. A diferença entre você e o seu patrão, às vezes vocês são os detentores do meio de produção, né? Mas a diferença entre você e o seu patrão vai ser sempre essa. Que no fim das contas é o seu patrão que tem os meios para produzir. E você só tem a sua força de trabalho. Isso, para Marx, fazia uma separação entre o trabalhador e o patrão que era intransponível. E favorecia que o trabalhador, obrigado a vender sua força de trabalho, seria sempre explorado pelo patrão. Eu só quero explicar mais uma coisa em relação a isso.
Até agora, vocês conseguiram captar o que Marx está querendo dizer? Sim. Veja, de um certo ponto de vista, o capitalismo que Marx observava no pátio das fábricas, ele tinha colocado o trabalhador, né, esse novo trabalhador, o proletário, trabalhador do pátio das fábricas, em uma posição de tão grande desvantagem e com uma tendência tão grande de aumento das injustiças, que para Marx, a ideia dele era que era impossível que o trabalhador em algum momento não se revoltasse com o tamanho da exploração. Marx denuncia, em especial, o que ele chama de apropriação da mais-valia. Aqui talvez seja o conceito mais polêmico da análise marxista, né? Para Marx, uma produção capitalista é o seguinte: a gente tem um patrão e uma massa de trabalhadores. Uma massa. Veja, esse patrão aqui, ele é o detentor do que a gente chama de meios de produção, né? Então, ele é dono da máquina aqui, ela faz determinadas coisas, e é detentor também dos insumos que se botam nessa máquina aqui. Quem opera essa máquina, contudo, e faz a modificação desse negócio aqui até virar um produto certinho, né? Quem faz o processo de produção mesmo, que transforma a matéria-prima em um produto que vai ser comercializado, é o trabalhador. Para Marx, sem a influência do trabalhador, jamais esse produto, essa matéria-prima, teria virado esse produto aqui que tem muito mais valor, né? Isso aqui vale muito mais do que isso aqui, né? Vamos supor que é isso aqui que foi adicionado em valor, né? Para Marx, esse valor adicionado é tudo responsabilidade, advém tudo do trabalho dos trabalhadores, dessas pessoas aqui que estão no pátio da fábrica. Porque para Marx era muito simples. Veja, se você tem uma fábrica de carros, vamos pensar em uma fábrica de carros, né? Chega lá um monte de metal e peça. Você acha mesmo que o CEO, o presidente da Ford, teria capacidade de montar o carro? Não teria capacidade. Essa é a análise marxista. Quem faz a montagem do carro, que transforma um monte de peça solta em um carro que funciona e leva as pessoas do ponto A ao ponto B, é o trabalhador. Então, o valor daquele carro, na opinião do Marx, era todo devido ao trabalho, devido ao trabalhador. Acontece que o patrão, depois que ele vende essa mercadoria, vende e recolhe o dinheiro todo, né? Ele volta apenas uma parte desse valor para o pagamento do que a gente chama de salário. Não é? Só uma parte vai. Porque essa partezinha aqui, digamos, essa parte aqui é o custo e essa parte aqui é o lucro. É o lucro do patrão, certo? Vocês estão captando? Sim. Sim. Essa parte aqui que fica com o patrão, para Marx, é inconcebível. Porque é a parte que o que Marx chama precisamente de mais-valia. É a parte do patrão que nada produziu, fica com o trabalho do trabalhador. É isso que Marx chama de exploração.
tem uma parte do Manifesto Comunista que Marx deixa isso muito claro, que ele fala, olha, se o trabalhador tudo produz, e é o trabalhador que é o responsável pela produção, a produção mesmo é responsabilidade do trabalhador. Se é o trabalhador que tudo produz, então é a ele que tudo pertence. Entendeu? Veja, o que eu vejo assim, é só isso que eu queria passar, a ideia inicial de Marx. A ideia do Marx é uma ideia um pouco diferente da maneira como a gente pensa hoje. Porque hoje a gente pensa assim, bom, por que que o patrão ele tem o direito de ficar com essa parte aqui? Bom, porque ele é dono da máquina. Ele é dono da máquina, não é? Ele é dono da terra. E é por isso que ele pode pagar tão pouco assim para os trabalhadores. Não é isso que a gente tende a pensar? Não é? Sim. A grande questão é que, para Marx, a parte mais importante é o trabalho. Porque ele fala assim, olha, terra existem várias diferentes, mas o trabalhador ele é uma parte essencial. Você poderia até modificar a terra, mas é o trabalhador que adiciona, que faz aquilo. Então não faz sentido que o patrão, que não está produzindo nada no fim das contas, fique com a parte do dinheiro. Naturalmente, Marx também acha que é uma espécie de apoio ideológico do que ele chama de capitalismo, né? Que essa propriedade aqui seja mantida na mão desse capitalista aqui. Porque muito provavelmente, e é aí que entra uma das ironias, né, da análise capitalista, no caso, né, é que, bom, geralmente essas pessoas aqui que dizem e defendem a meritocracia, elas receberam aquilo de herança e tudo mais, eles são beneficiários de uma certa estrutura que já favorece eles, né? Em especial, essa estrutura ela é muito reforçada pelo direito à propriedade. Para filósofos como Marx, com certeza, né? Mas tem um outro filósofo que ele é até um pouco ligado ao capitalismo, o nome dele é John. Inclusive, eu acho que tem o aniversário da obra dele, ele tem um livro chamado John Rawls. Ele tem um livro chamado Uma Teoria da Justiça. Da justiça. Ele fala, se a gente quisesse falar um dia, de alguma maneira, em meritocracia, a gente precisaria eliminar essas vantagens iniciais que as pessoas têm. Por exemplo, se quer manter uma propriedade para algumas pessoas, então a gente teria que pegar, tira a propriedade de todo mundo e faz um sorteio para ver se, digamos, as coisas, pelo menos pela aleatoriedade, se tornam mais justas. Agora, você não pode falar de meritocracia ou de justiça nessa distribuição aqui dos lucros se a pessoa que é o patrão, ele já começa sendo dono dos meios de produção. Aí é que entra, né, os regimes comunistas, como eles eram tão enérgicos, né, em fazer expropriação de terras, né, expropriação de fábricas e tudo mais. Porque eles falam, olha, primeiro, como que você conseguiu esse meio de produção? Tem que ver como é que você conseguiu. Não é justo que você continue eternamente explorando. E existe um processo, Marx descreve isso, eu não vou explicar para vocês, mas é um processo que ele chama de acumulação do capital. Esse processo, Marx descreve esse processo bem certinho, assim, ponto a ponto, quase matemático isso. Ele fala que esse processo de acumulação do capital vai garantir que sempre esses trabalhadores aqui eles permaneçam como trabalhadores, obrigados a vender a sua força de produção, e esse patrão, ele cada vez mais tenha mais meios de produção e consiga retirar no caso, mais-valia, ou uma mais-valia muito maior desses trabalhadores, aumentando ainda mais a exploração.
Se vocês pegam assim esses exemplos atuais, como a Amazon, o tanto que esse presidente é rico e o tanto que os trabalhadores ganham é um negócio espantoso, né? O Jeff Bezos hoje, né, ele já é tranquilamente o cara mais rico que já existiu na face da Terra, né? Mais rico que já existiu na face da Terra. E as denúncias que fazem é que ele não deixa o trabalhador, né, o seu empregado, nem ir no banheiro, né? Existem diversas denúncias, né, da situação de exploração dos seus trabalhadores. Mas isso já era uma coisa que Marx vislumbrava. Veja, se o patrão ele nem trabalha e ele fica com uma parte dos valores produzidos pelo trabalhador, o que ele chama de mais-valia, ele pode pegar uma parte desse lucro aqui e reinvestir, comprando, no caso, mais insumos e produzindo ainda mais e vendendo ainda mais. E quando ele vende ainda mais, ele tem mais lucro e ele fica com uma parte ainda maior de mais-valia e reaplica e ganha mais e compra mais terra e fica mais rico. E daí essa desigualdade entre o trabalhador e o patrão ele só tende a aumentar. Era essa leitura que Marx fazia, né? Logo, se essa exploração ela não ia parar de aumentar, uma hora o trabalhador ele não ia sequer conseguir o que é suficiente para viver. E a única opção dele seria se revoltar e, no caso, acabar com o regime capitalista e instalar o comunismo, no caso. Algumas coisas dessa análise marxista, elas não são corretas e o que a gente sabe é que não foi isso que aconteceu, né? Mas o que eu queria passar para vocês, na verdade, era a ideia do marxismo. Vocês conseguem captar? Sim. Professor, nesse caso, então, nesse contexto, o trabalhador autônomo era um trabalho mais justo? Veja, assim, o trabalhador autônomo, ele mais ou menos ele foge um pouco da regra da exploração, entendeu? Porque o trabalhador, eu estou pensando, quando você fala autônomo, eu estou pensando principalmente daqueles que são das artes liberais, que a gente chama, né? O médico, o advogado, que são, no fim das contas, são os autônomos mais... Sim, São, que presta serviço e recebe por aquilo que ele mesmo fez, sem parte de exploração. sim, mas ele tá ligado um pouco ao trabalho intelectual, né? Não é tão dependente, digamos, de uma máquina ou dependente de um pedaço de terra. Sim, esse trabalhador... Pode falar. Mas da meritocracia, por mais que ele seja intelectual, ele teve que em algum momento estudar, então acaba sendo que ele não é comparar, eu não consigo comparar essa relação. Não, veja, o trabalhador, no caso o liberal, né, o autônomo, ele existe na análise marxista, né? Ele está lá, ele é um produtor. A grande questão é que digamos, a sua existência, de certa maneira, ela é irrelevante frente à grande massa do trabalho proletário, entendeu? Do trabalhador de fato, né? A massa dos explorados enquanto classe, né? Ela é esmagadoramente maior e sempre seria, na análise marxista, do que qualquer pessoa que pudesse fugir. Veja, uma pessoa na análise marxista, ela poderia, até nos tempos de Marx, né, tentar fugir. Por exemplo, o dono das pequenas propriedades rurais, né? Os donos das pequenas propriedades rurais, aquele que planta para ele comer, que ele planta para viver mesmo, né? O que a gente chama hoje de economia familiar, né? Ele, tecnicamente, ele foge desse rolo compressor do capitalismo, né? Mas a tendência, e eu digo que essa parte, pelo menos, se confirma, é que esses que temporariamente conseguem fugir
da exploração capitalista, eventualmente eles vão se perder, né? Veja, só para te dar um exemplo disso, Alana. Taxista. Taxista, até um tempo atrás, 10 anos atrás, era uma ótima profissão. Uma ótima profissão. As pessoas conseguiam viver disso. O que aconteceu hoje? Uber. Uber. Uber é o quê? Uma representação desse rolo compressor capitalista. Então, você quer ver outro? A economia familiar mesmo, né? Hoje em dia, produção agrícola mesmo, quando a gente fala assim, tem que apoiar a agricultura, claramente eles não estão falando do pequeno produtor de hortaliças e tudo mais, né? Eles estão falando dos grandes produtores rurais, porque essa massa de pequenos produtores rurais já se mudaram para a cidade e tudo mais. Isso, entendeu? A tendência, Alana, eu estou falando, não existe. E eles, em tese, eles fogem desse aspecto de exploração. Mas, eventualmente, na visão marxista, o capitalismo vai passar por cima deles também de alguma forma. Entendeu? Sim. Mais alguma questão, gente? Pode fazer. Bom, se não tem nenhuma questão, era isso que eu queria passar para vocês. O conteúdo de hoje era esse. E é isso. Se tiverem questões depois, a gente pode conversar um pouco mais na próxima aula também. Fora de contexto. Professor, se voltar às aulas presenciais aqui no campus daqui da cidade, o senhor só dá aula aí em Brasília ou, no caso, você iria Não, abordar? eu vou ficar aí, sim. Meu plano é ficar aí Sim. 1 ano, pelo menos. Sim, entendi. Mas é isso. Daí eu estou até pensando em fazer uns cursos extras, algumas coisas para a gente estudar, alguma coisa a mais. Por exemplo, filosofia da linguagem é uma coisa que eu acho que é interessante para vocês, né? Eu gosto bastante. Eu acho que ficaria bem interessante. Como formação complementar, sem prova, sem nada, só para ir e assistir. Eu estou ainda pensando. Mas ano que vem eu estou por aí, sim. Sim. Filosofia da linguagem tem tudo a ver com o curso mesmo. Pois é, vocês têm filosofia da linguagem? Tem linguística, né? É isso, linguística. Tem relações, mas filosofia da linguagem vai para outro rumo, assim. É bem, bem legal. A gente pode ver ano que vem, para fazer as coisas mais interessantes. Sim. Então é isso, gente. Se não tiver outra questão, boa noite, bom descanso para vocês. Viu? Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Boa noite, bom descanso.